Olá, tudo bem? Vamos estudar a Sagrada Escritura e hoje com um tema bem complexo. De certo você já ouviu falar de mães que abandonaram o filho, jogaram o filho na caçamba, jogaram o filho no rio, mataram filhos também, mataram bebês e pais que fizeram atrocidade com os filhos. Isso você já ouviu falar. Mas que mães, pais comeram seus filhos cozido, eu acho que você nunca ouviu falar, porque isso até parece um absurdo. É inacreditável que uma mãe e um pai venha a fazer uma atrocidade dessa para o seu próprio alimento, para matar a sua própria fome. Mas a palavra de Deus, ela é enfática. É a Bíblia Sagrada que revela e que declara que esse fato aconteceu. Eu estou aqui com a Bíblia na nova versão internacional, NVI, e se você tiver uma Bíblia dessa, você também pode acompanhar, ou na Bíblia comum, porque a Bíblia que mais acesso que as pessoas têm, a Bíblia normalzinha, e você pode acompanhar esse assunto muito interessante. Porém, como é de costume de todo cristão, antes de abrir a santa palavra de Deus, comunicar com Ele, pedir a Ele orientação, sabedoria, para que as coisas saiam completamente segundo a vontade dEle. Pai querido, louvado seja o Teu nome, Te agradecemos, porque na Bíblia Sagrada tem alguns conselhos, tem alguns exemplos, para que nós hoje pudéssemos ver e ler e tomarmos cuidado com a nossa vida relacionada ao Senhor. E o Senhor quer obediência, quer dedicação, e isso queremos fazer. Ao estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos conduza, em nome de Jesus, amém. Bom, Deus tem um caráter. O caráter de Deus é perfeito. Deus também tem uma lei, e a lei de Deus é perfeita. Sendo assim, Deus requer que todas as suas criaturas, seus filhos, os seus servos, obedeçam os mandamentos que Ele pede, que Ele orienta, para que coisas terríveis não venham a acontecer caso as pessoas não obedeçam à palavra do Senhor. Então, dessa maneira, nós vamos ver o que a Bíblia nos orienta e por que será que essas pessoas, conforme a Bíblia está dizendo aqui, comeram até os seus próprios filhos. De antemão, nós já vamos lá para Levítico, capítulo 26, eu vou achar aqui Levítico na minha Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí também, você pode acompanhar esse texto de Levítico capítulo 26, e encontramos o seguinte relato que jamais visto na humanidade. Levítico, capítulo 26, e começamos pelo versinho 3. Alguns conselhos, algumas dicas que Deus dá para que as pessoas tenham felicidade na sua vida. Caso contrário, Deus não é responsável por algo acontecer diferente. Leiamos assim. O Senhor diz: se vocês seguirem os meus decretos e obedecer aos meus mandamentos,
e os colocar em prática, eu lhe mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto, e a debulhar, prosseguirá até a colheita seguinte. E a colheita de uva prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão felizes. Então aqui Deus já dá uma orientação. Fala, se vocês obedecerem os meus mandamentos, os meus decretos, o que eu peço que vocês façam, carinhosamente, eu estou pedindo, então eu abençoarei vocês. Determinarei que a bênção alcance vocês. Vocês terão chuva, tá? No tempo certo, a semente vai produzir, a uva vai ter condição de dar o seu vinho, e as plantas no campo têm as suas frutas, e vocês comerão e viverão felizes. Porém, caso contrário, não obedeça, é como eu disse, Deus não é responsável por alguma coisa de ruim que pode acontecer. Mas a Bíblia vai dizer aqui, parece que Deus é responsável. Não, Deus não é responsável, mas Ele permite pelos nossos atos maus, então as consequências vêm. Então leiamos verso 14. Estamos lendo Levítico, capítulo 26, agora o verso 14 em diante, diz assim: mas se vocês não me ouvirem, não colocarem em prática todos esses meus mandamentos, e desprezarem os meus decretos, e rejeitarem a minha aliança, e deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Se vocês persistirem, fazer o que vocês bem quiserem, dessa maneira eu vou tratar vocês. Então, ou seja, quer dizer assim, então vocês são responsáveis pelos atos de vocês. Então, Deus aconselha aqui: guarde meus mandamentos e vocês estarão protegidos. No Salmo 91, capítulo 1, diz assim, versículo 1, Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo estará seguro. Agora, verso 21. Então, diz aqui que, se vocês continuarem aqui, voltando um pouquinho mais rapidinho aqui no verso 17, se vocês continuarem insistindo, fazendo a coisa mal, então diz, olha, virá doenças. Verso 16, virá doença, virá febre, e tirarão de vocês a visão, desfinharão, tá? Então, vai começar a acontecer coisas terríveis. Começando coisas terríveis, andando as pessoas doentes e tal, mas mesmo assim Deus está dando um aviso. Vemos aqui um aviso de Deus. Mas se mesmo assim, na doença, na dificuldade, vocês não me buscarem, não guardar os meus mandamentos, verso 21 diz assim: se continuarem se opondo a mim e recusar ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais. Ou seja, Ele vai permitir que a consequência venha 7 vezes mais. E dessa vez, qual seria a destruição? 22. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão seus filhos, acabarei com os seus rebanhos, e reduzirei vocês em tão pouco, que os caminhos da cidade ficarão, parece que vão ficar até deserto.
Então os animais iriam matar as pessoas quando elas iam para o campo, que iam para as cidades. Então os animais os atacariam no caminho e matariam muitas pessoas. Agora a gente pode dizer assim, mas poxa vida, mas Deus, que Deus é esse? Bem, Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Deus não permite que as suas leis, os seus mandamentos sejam jogados por terra por qualquer pessoa, de qualquer jeito. Então tem que ter ordem. Deus é um Deus de ordem. Percebe que Deus está avisando, está orientando a pessoa a não fazer. Continua aqui no verso 27. Verso 27, Levítico 26. E se apesar de tudo isso, ainda não me ouvires, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo, agora aí vem Deus, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Não é o intuito de Deus permitir que alguém sofra, seja castigado, não é. Mas a nossa própria conduta, escolhendo o nosso próprio caminho para pecar, isso permite que Deus tenha o direito de reivindicar o que Ele está dizendo. Você não obedeceu, é como uma via de trânsito, está escrito ande 110, se você andar 120 na via que está dizendo que é para andar 110 com o carro, se você andar 120, 180, você é responsável pelos seus atos. Então, Deus disse que iria acontecer coisas incríveis. Agora nós indo para 2 Reis, capítulo 6. Olha um fato interessante aqui. O primeiro ato horrível que começaria a acontecer. 2 Reis, eu leio aqui. 2 Reis, capítulo 6. Versinho 26 em diante diz assim: um dia, quando o rei estava inspecionando os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorre-me, majestade. E o rei respondeu: se o senhor não socorre você, quem sou eu para lhe socorrer? Quem sou eu para lhe socorrer? Ele então disse: como poderei ajudá-lo? Não há trigo na cidade, não há trigo, não há vinha, não há vinho no tanque de amassar uva, não tem vinho, tá? Como, contudo, ele disse assim: tá bom, mas o que você quer? Qual é o problema? E ela disse assim: pasme, preste bem atenção, pasme. E ela respondeu e disse: esta mulher, de certo, ela estava com uma mulher do lado, uma companheira, estava do lado. Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje. Pode confirmar na sua Bíblia, viu? Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Combinados, tá? Hoje eu como teu filho, amanhã nós comemos o meu. Tá combinado? Tá combinado. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Então, perceba que uma mãe joga no primeiro impacto, a mãe comeu seu próprio filho. A cidade estava cercada, o exército tinha cercado a cidade. Então o que tinha de alimento, o povo foi comendo, até que não acabou, não tinha mais nada. E as mulheres agora começaram a comer os seus próprios filhos. Mas você acha que para por aí? Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Nós encontramos aqui capítulo 28, 53
em diante. Diz assim: por causa do sofrimento que os seus inimigos lhe afligirá durante o cerco, vocês comerão fruto do seu próprio ventre. Então, o filho, a mulher grávida, diz aqui que ela ia comer o fruto, eles iam comer o fruto do seu próprio ventre. A carne dos filhos e de filhas que o Senhor teu Deus te deu. Vocês comerão de tanta fome que vocês vão passar. E essa fome por quê? Porque haviam continuado desobedecendo a ordem e os mandamentos do Senhor. 54 diz assim: até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terão compaixão do seu irmão, ou da mulher que ama e dos filhos que estiverem. Ou seja, o irmão mata outro irmão, irmão leva a carne do outro irmão para comer, marido mata a mulher. E aqui perceba que aquelas pessoas, né, fino, príncipe, no nosso dia hoje seria o que? Deputado, senador, aquelas pessoas que têm a sua casa cheia de abundância, seu carro bom, e essas pessoas, eles são muito fortes até o dia em que a desgraça não caia sobre as suas vidas. Então Deus aqui alerta: cuidado, obedeça os meus mandamentos para esse tipo de coisa ou coisa semelhante não acontecer com vocês. Mas eles não obedeceram. 55 diz assim: de modo que não dará nenhum deles pedaço de carne dos seus filhos. Comerão sozinho. É incrível, não é? Parece absurdo, não é? Mas está na Sagrada Escritura, e eu acredito. Porque Deus é Deus. E na sua própria palavra diz assim: a ordem do Senhor, quando sai da boca dele, não voltará vazia. Ela se cumpre. Tá? E diz ainda assim: pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o teu inimigo lhe afligirá durante o cerco da cidade. Agora, a mulher. Você já percebeu? Tem mulheres granfinas, mulheres cheias até de preconceito, não quer colocar até o pé no chão, acha que vai pegar micose, vai ficar doente. Essas pessoas melindrosas. Escute só o que diz a Bíblia aqui. 56, verso 56 de Deuteronômio 28. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousará colocar no chão a sola do seu pé, será mesquinha com um marido a quem ela ama, e com o filho e a filha, não lhe dando a placenta. Uau, meu Pai do céu! Então quer dizer que as mulheres comiam até a placenta do seu ventre. Aqui está dizendo que iriam comer. Na Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, placenta lá está escrito pareias, que é a mesma coisa de placenta. Tá? E não lhe dando as placentas do ventre, nem os filhos que a gerar, pois a intenção delas é comê-las secretamente. Comer separado, sozinho, escondida. Porque a destruição, a fome é terrível. Falando em fome, tem uma coisa interessante na Bíblia que diz assim, lá em Amós, capítulo 8, verso 11. Vamos ver agora porque que muitas vezes as pessoas desobedecem a palavra do Senhor, talvez fazendo pouco caso
Olha o que diz em Amós capítulo 8, verso 11. E lá diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra. Não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amigo, quantas pessoas desprezam a palavra de Deus? Quantas pessoas desprezam as ordenanças do Senhor, os mandamentos de Deus? E ele coloca aqui duas coisas interessantes. Primeira, as pessoas iam comer os frutos dos seus próprios ventres. Pai come filho, mãe come filho, homem come, mata irmão, come irmão assado, cozido, sei lá. E aqui, em nossos dias, ele diz assim: eis que vou enviar fomes para vocês. E não é fome de pão, como houve lá fome, necessidade de encher o organismo. Aqui agora é necessidade, vai ter necessidade de encher a mente do conhecimento do Senhor. Não vai ter. Então aproveite enquanto você pode e está à disposição a Bíblia. Examine a Bíblia. Lá em São João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E é verdade, são ela mesmo que testifica de mim. Então, amigos ouvintes, você é um dos que Deus quer salvar. No livro de São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesses dias de hoje, você está crendo mais no dinheiro, na posição, na faculdade? Em que você está crendo mais? A Bíblia relata para nós podermos crer no Senhor Deus. Jesus Cristo virá em breve. Nós crendo, você crendo ou não, para Cristo voltar, não depende das pessoas crerem nele. Não depende. Para Cristo voltar depende de uma única coisa: o término do Evangelho. De maneira que as pessoas, ao ouvir o Evangelho, quando terminou o Evangelho, a sentença já está determinada. Nós temos ainda aqui, para nós encerrarmos o assunto, nós temos aqui Lamentação capítulo 4. Lamentação é de Jeremias, tá? Jeremias, um profeta considerado o profeta chorão. Então, Jeremias, ele era muito sentimental. Então, em Lamentação de Jeremias, capítulo 4, nós já vamos achar aqui, diz uma coisa interessante. Capítulo 4, tem um pouquinho de calma aí, que nós já vamos achar. Aqui, Lamentação capítulo 4, e o verso 10. O Senhor reafirmando o problema que iria acontecer. E diz assim, Lamentação capítulo 4, verso 10, diz assim: com as próprias mãos, mulheres bondosas, caridosas, cozinharão os seus próprios filhos. Cozinharão seus próprios filhos. Amigo, é difícil a situação, não é? Parece até um absurdo, parece impossível, mas aconteceu. A palavra de Deus não mente. Deus não mente. E isso aqui, o que nós acabamos de ver, acabamos de ler, é um aviso. É um aviso que o que pode vir pela frente, não sabemos o que vem pela frente. Sabemos que vai ser difícil. Quando as pessoas que não querem saber de Deus, hoje está preocupada com negócios, com trabalhos,
E isso não quer dizer que ninguém não deva trabalhar. Sim, devemos trabalhar. Mas em Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então coloca a tua confiança em Deus. Porque se Deus não te der a vida, se Deus não te der saúde, não te der o ar que respiramos, se Ele não permitir que a terra produza para você comer, estamos inertes. Nós todos, seres humanos, animais e tudo que respira, somos dependentes de Deus. Por isso, aceita o conselho. Cristo um dia disse: eu vou para o céu preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vou voltar para buscar vocês para viver uma vida feliz, uma vida sem doenças, sem mortes, sem dor. São João 14, de 1 a 3. E essa promessa está em pé. Então, amigo, os braços de Cristo está estendido, está aberto para todos. Ali não tem escolha quem é que vai, quem não vai. É todos. Então, quando Cristo morreu, Ele morreu com braços abertos. Ou seja, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu estou pronto para ajudar vocês. Porém, nós teremos algumas dificuldades no caminho espiritual. E Cristo também disse assim: no mundo tereis tribulações, tereis dificuldade, mas não desanime. Acredite em mim, porque eu vou estar para ajudar vocês. Amigo ouvinte, o mundo está se despedaçando. Muitas tragédias estão acontecendo, está anunciando que o Senhor Jesus Cristo logo virá. E quando Ele aparecer, de que lado você vai estar? De que lado você gostaria de estar? Do lado que sofreram por amor a Cristo, ou do lado daqueles que farraram, comeram, beberam e se preocuparam tanto com a vida terrena e não se preocupou com as coisas do céu? Então deixa eu falar para você. Independentemente de quem seja a igreja, mas procure uma igreja cristã, uma igreja adventista do sétimo dia. Procure uma igreja e diga para essa pessoa assim: amigo, eu gostaria de conhecer mais sobre Deus. Eu gostaria de conhecer mais sobre Jesus Cristo. O que eu devo fazer? Atos 16, 31 diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a promessa está estendida. Deus ainda está com os braços abertos. Aproveite, porque o fim está mais próximo que a gente imagina. Então que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe nossa nação. Que Deus abençoe o presidente. Que ele tenha sabedoria dos altos céus para governar esta nação. Os senadores, deputados, vereadores. Que Deus abençoe esse povo. Porque abaixo de Deus, a nossa nação, nosso país está nas mãos dessas pessoas que foi Deus que colocou eles lá. E gostaria também de terminar dizendo assim: senhores prefeitos, senadores, deputados, senhor presidente, o convite é para vocês também, porque vocês também são filhos de Deus. Deus também ama vocês. Jesus Cristo morreu por vocês também. Então, abrace a Deus e Deus o protegerá e o abençoará. Que Deus os guarde, a sua família e todos que é seus. E que essa fome que um dia o Senhor prometeu que vai enviar, conforme está escrito em Amós capítulo 8, verso 11, não caia sobre nós. E diz lá: não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor.
Eu aconselho você a examinar a Bíblia. Aconselho você a estudar a Santa Palavra de Deus. Apegue-se a Ele e Ele apegará-se a vós. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até o nosso próximo vídeo.